Bem, meus alunos, sejam bem-vindos a esse curso de Lógica Matemática. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentá-los e agradecê-los pelo interesse no nosso curso, né? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais serão os conceitos que nós vamos aprender ao longo desse curso, né? A ideia desse vídeo é exatamente mostrar o norte que nós vamos seguir ao longo desse curso para complementar a nossa disciplina presencial de Lógica Matemática. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos básicos. A ideia do nosso curso é que a gente divida ele em duas etapas distintas. Na primeira etapa, eu pretendo mostrar para vocês como a lógica... É lógico que aqui nós vamos falar de uma lógica primitiva, uma lógica muito formal, né, onde a gente vai estudar os conceitos apenas verdadeiro e falso de algumas sentenças que nós chamamos de sentenças declarativas. Essas sentenças são o foco principal dessa primeira parte do estudo. O que a gente entende como sentenças declarativas são aquelas que podem ser, de alguma forma, submetidas a uma avaliação. Por exemplo, se eu disser... o livro de lógica é excelente. Este livro de lógica é excelente. Isso é uma sentença declarativa que pode ser atribuída como verdadeiro ou falso, né? Eu posso simplesmente avaliar essa minha sentença e dizer aquilo que você disse sobre o livro é verdadeiro, ou não, aquilo que você falou sobre o livro de lógica não é verdade e o livro é ruim. Tá? Então, as sentenças ditas exclamativas como minha nossa, caramba, esse tipo de sentença não é o foco do nosso estudo, pois ele não está submetido a uma classificação como verdadeiro ou falso. Assim como as sentenças interrogativas, né? E as sentenças imperativas também não. Se eu disser para vocês sobre o mesmo assunto, né? E eu colocar assim uma pergunta, este livro é bom? Que seria uma sentença interrogativa. A sentença em si ela não pode ser avaliada como verdadeiro ou falso, uma vez que ela questiona a opinião de quem está recebendo essa mensagem. Então ela não pode ser classificada como verdadeiro ou falso, a sentença em si. Mas uma resposta que a gente chama de sentença declarativa, essa sim pode ser avaliada pela pessoa que está recebendo a mensagem como sendo verdadeiro ou falso. Esse estudo inicial das sentenças, elas são importantes porque elas formam um conceito filosófico, formal, sobre as características de que descrevem uma máquina computacional. Um computador, em algum momento, em sua essência, ele é uma máquina capaz de lidar de forma digital, né, com valores que estão nele armazenados. E esses valores podem ser, eventualmente, verdadeiros ou falsos. Tá? Uma máquina, a princípio, ela pode até emular situações mais difusas, como mais ou menos verdade ou mais ou menos falso, tá? Mas a princípio, a priori, em sua essência, ela apenas atribui dois valores a qualquer informação que esteja guardada dentro dela. Uma informação que esteja armazenada em sua memória, ela pode ser apenas atribuída valores 0 ou 1, ou simplesmente verdadeiro e falso. Tá? Por isso é importante o estudo dessa lógica matemática para que a gente compreenda os fundamentos da criação desse tipo de equipamento. A primeira parte do nosso curso, nós vamos estudar aqui o que nós chamamos de lógica proposicional. Que seria exatamente o estudo dessas sentenças. Nós vamos ver que essas sentenças declarativas, a gente vai estudar isso em bastante detalhes, o que seriam essas sentenças declarativas, a gente vai ver que ela é um sistema binário, como eu disse aqui. Ou seja, apenas vamos ter valores verdadeiros ou falsos como resposta. Mas a gente vai poder montar o que seriam expressões lógicas, né, sobre essas sentenças declarativas. Essas expressões lógicas que vão ser formadas, elas vão ser conectadas entre si através de certos tipos de conectivos, como o conectivo e, ou. Né? Numa sentença declarativa, quando eu digo assim,
este livro é profundo e é um livro muito bom. Tá? Então eu fiz duas sentenças declarativas conectadas com uma conjunção, né, para dar uma semântica sobre toda essa afirmação. Toda essa afirmação pode ser entendida como verdadeiro ou falso, analisando as partes, né, dessas sentenças individualmente. Né? Quando eu faço a análise da primeira parte, quando eu digo que o livro é profundo, é uma primeira sentença declarativa que eu posso analisá-la individualmente, mais a conjunção e a segunda sentença, que eu também posso analisá-la separadamente. O resultado disso é uma análise completa sobre toda essa sentença, né? Que vai também resultar em verdadeiro ou falso como um todo. Tá? Então, essa primeira parte do nosso estudo de lógica proposicional, nós vamos ver exatamente essas sentenças declarativas e os seus principais conectivos, que são e, ou, o ou com disjunção exclusiva, né? A condicional, se, então, né? E a bicondicional, que é se, somente se. Mais uma partícula unária, que é a única, né? É o único conectivo, na verdade, é a única operação que ela é unária, que ele precisa apenas de uma sentença, que seria a negação. A gente vai ver isso em bastante detalhes. Mas como a gente pode perceber, nessa fase inicial a gente vai lidar bastante com a questão conceitual da lógica. Tá? Então eu vou me focar aqui bastante no aspecto formal desse pensamento lógico primitivo. Tá, ok? Numa segunda etapa, ainda nessa primeira parte aqui, a gente vai estudar a tabela verdade. A gente vai pegar todas... O que seria essa tabela verdade? Né? A gente vai, na verdade, pegar todas as possibilidades que as sentenças podem ter e nós vamos construir uma tabela com todas as combinações possíveis, né? Sendo que cada sentença pode ser verdadeiro ou falso. Então, a montagem de uma sentença com vários conectivos, né, seria uma espécie de polinômio feito de vários monômios de sentenciais. Né? Então a gente vai simplesmente construir uma tabela onde nós vamos verificar todas as combinações possíveis e as possíveis soluções que essa sentença pode nos apresentar. Dependendo da resposta, que essa tabela, que nada mais é do que um compilado de todas essas combinações, a gente vai poder verificar várias condições que essa tabela pode nos apresentar, como uma tautologia, uma contradição, ou simplesmente uma contingência, que seria uma situação em que há vários resultados, né, dentro da nossa tabela verdade. Isso nós vamos ver em bastante detalhes, mas acreditem, é uma coisa, embora sejam bastante conceitos aqui, é uma parte inicial da nossa disciplina muito tranquila de ser entendida. Na segunda parte do nosso curso, nós vamos focar já objetivando a construção real de circuitos digitais. É óbvio que o nosso interesse de entendimento dos conceitos na primeira parte do curso, ele é importante, pois define filosoficamente como uma máquina computacional pode ser construída. Mas a prática, a criação dos circuitos, ela é importante ser compreendida, pois a gente vai poder, eventualmente, criar circuitos eletrônicos capazes de lidar com informações. Tá? Então, para isso, a gente vai estudar uma álgebra booleana, que é uma matemática desenvolvida por Boole, né? Onde a gente vai trabalhar de forma bastante formal da linguagem matemática em busca da construção de expressões que possam ser transformadas em circuitos digitais no futuro. Tá? Então aqui a gente vai encontrar as mesmas operações que a gente viu lá nas fundamentações da lógica proposicional, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar de forma algébrica. Tá? Então a gente vai encontrar a mesma operação ou e, tá? O complemento ou negação,
Tá? Então, o que a gente viu lá nos conceitos iniciais da primeira parte, a gente vai aplicar de forma matemática. Em seguida, nós vamos novamente criar uma tabela verdade, só que agora não vamos trabalhar apenas com verdade e falso, mas sim com zeros e uns, que é o que a gente vê funcionando dentro dos nossos computadores. Tá? Quando a gente observa a memória de um computador, a gente vai encontrar lá valores zeros e uns armazenados dentro dessa memória, que nada mais são do que uma representação abstrata, matemática, do conceito de ter carga elétrica ou não ter carga elétrica, ter corrente elétrica ou não ter corrente elétrica. Tá? Então, uma abstração matemática da representação de circuitos eletrônicos. Então, essa tabela verdade vai nos proporcionar a possibilidade de ver todas as combinações de forma idêntica ao que nós vimos lá na primeira parte do curso, só que aqui lidando com valores zeros e uns. Em seguida, vamos ver essa relação das expressões matemáticas com os circuitos eletrônicos. É o que nós chamamos de portas lógicas, que é o conceito principal para que a gente entenda a construção de circuitos eletrônicos. Vamos falar, vamos citar alguns exemplos de circuitos eletrônicos, como circuitos somadores, registradores, registradores de deslocamento. Então a gente vai conhecer os principais circuitos que compõem um computador, tá? Para que a gente entenda mais ou menos como funciona dentro de um processador, de uma máquina. Vamos ver algumas leis fundamentais algébricas, porque um dos objetivos também de se construir computadores é que a gente possa construí-los de forma o mais simples possível. Então, a simplificação dessas expressões algébricas, booleanas, é importante para que a gente faça circuitos mais simples. Circuitos mais simples consomem menos energia e são mais rápidos. Então, é fundamental que a gente construa circuitos simplificados. Então, essas leis fundamentais da álgebra booleana são importantes. Vamos ver as suas formas canônicas. São duas formas de se construir circuitos padrão e não padrão, São duas formas que a gente tem de se construir circuitos digitais. Vamos construir finalmente os circuitos lógicos em si, Nós vamos criar esses circuitos e vamos simplificá-los utilizando uma técnica chamada mapa de Carnot. Tá? Então o curso é bastante interessante, pois nós vamos partir desde a concepção filosófica da lógica formal, que é apenas uma pequena parte da lógica, evidentemente, e vamos caminhar aí até a construção de pequenos circuitos através de simulação. Tá? Então é um curso interessante, eu espero que vocês aproveitem bastante e interajam aí através dos vídeos e dos comentários para que a gente possa tirar qualquer eventual dúvida. Tá legal? Bons estudos, muito obrigado mais uma vez por participar desse curso, e nos vemos no próximo vídeo.